Olá, caro ouvinte que participa aqui conosco, muito bem-vindo. Eu me chamo Natália Liberto. Olá, bem-vindo, eu sou o Joubert Costa. O Psipop surgiu para ser um momento de reflexão no seu dia, onde vamos tratar de assuntos pops que atravessam a sociedade, relativos ao bem-estar afetivo, físico, mental e emocional, através de conversas descontraídas e educativas para que possamos levar uma vida mais leve e consciente. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Psipop! Hoje vamos conversar sobre dois temas extremamente atuais e importantes: a luta antimanicomial e a medicalização da vida. Será que todo sofrimento precisa virar diagnóstico? Estamos aprendendo a lidar menos com as emoções? E afinal, o que significa cuidar da saúde mental de forma realmente humana? Para conversar com a gente sobre isso, trouxemos um convidado muito especial. E, Natália, apresenta ele para a gente. Claro. Hoje vamos receber aqui o professor Leandro Bicalho, que ele é professor do curso de Psicologia do Centro Universitário de Viçosa, Univiçosa, possui graduação em História pela Universidade Federal de Ouro Preto e Psicologia pela Univiçosa, é especialista em Planejamento, Implementação e Gestão da Educação à Distância pela Universidade Federal Fluminense e mestre pela Universidade Federal de Viçosa na área de Famílias, Políticas Públicas e Desenvolvimento Humano e Social. Ele também é músico, membro da banda Barbados Inglórios, tem experiência na área de Psicologia Social, Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Humanista, Subjetividade, Saúde Mental e Juventude. Leandro, muito bem-vindo. Obrigado pela presença, pela disponibilidade. E, assim, a gente tem certeza que vai ser um bate-papo muito rico, né, amiga? Com certeza. A gente passa a palavra brevemente para você, né? Olá, pessoal do Psipop, Joubert, Natália, Eduardo. Obrigado pelo convite, né? Satisfação estar aqui com vocês, falar desse tema tão significativo, né, e tão valioso para a nossa sociedade atual, né? E bora lá, né? Vamos ver o que esse papo vai dar, né? Leandro, para a gente começar então o nosso bate-papo, muita gente ouviu falar em luta antimanicomial, mas talvez não entenda muito bem o que isso significa na prática. Explica para a gente assim, de uma forma simples, né? O que é esse movimento e por que ele é tão importante? Bom, de uma maneira sucinta e direta, né, a luta antimanicomial é, acima de tudo, uma luta pelo direito ao tratamento em liberdade, né, da pessoa louca, né? Então, a gente tem, ao longo da história, modelos de tratamento que encarceravam a loucura, né, sob o discurso do tratamento, né, instituições de violência que conduziam nesse processo de uma maneira a solapar a subjetividade, com coerção física e também subjetiva, né, do sujeito louco, né? Né, a luta antimanicomial vem no sentido de fechar esses espaços, essas instituições de violência e buscar um tratamento dentro da ótica da cidadania e da liberdade. Isso no sentido, vamos dizer assim, restrito, né, do termo. Se a gente for pensar o que é luta antimanicomial no sentido mais amplo, a gente está falando de um processo social contínuo que não se esgota somente nessa mudança, vamos dizer assim, institucional, né, mas em toda uma reformulação na forma como a sociedade lida com o sujeito louco e lida com a diferença de maneira geral, vamos dizer assim, né? Concomitantemente ao movimento e à luta antimanicomial, a gente tem a implementação do que a gente chama de rede substitutiva, que é essa rede de tratamento em liberdade, né, e essa rede de tratamento territorializada, no qual ou na qual, né, resgata aí o valor da pessoa louca, né, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista de
de conhecimento do território que esse sujeito pertence, né? Mas, como eu falei, é uma luta contínua, né? A gente teve, né, em 2001 a implementação da Lei 10.216, né, que é a lei antimanicomial, né, que materializa essa luta, né, que começa na década de 70. Né? Entretanto, a implementação da lei, ela por si só, ela não é suficiente para garantir todo esse processo social que eu acabei de falar. Né? Então, por isso que eu falei que é um processo social contínuo, porque é uma luta que a gente não pode perder de vista, né? Porque ela está sujeita a retrocessos. Né? Então, mudar, né, a forma como a sociedade, ou reformular, né, a forma como a sociedade lida com a loucura é um processo longo, né? Assim, é um processo que requer, de fato, um enfrentamento ético-político mesmo. Assim, né? Quando você fala disso, a gente tem também que, historicamente, a sociedade ela sempre tentou afastar aquilo que ele considera louco, estranho, fora do padrão. Então, assim, no fundo, por que você acha que a sociedade ela tem tanto esse medo da loucura? É curioso, né? Assim, e a gente tem, né, de verdade. Né? Assim, acho que o louco ele representa aquilo que a gente tem mais medo, né? Que assim, o louco ele representa a desordem, ele representa a ruptura com a racionalidade, ele representa a ruptura com esse padrão da produtividade excessiva, né? Assim, é uma outra forma de funcionamento, né? Então, acho que o louco ele fura essa bolha da segurança que a gente tanto busca e que a sociedade tanto nos impôs ao longo da vida. Né? Então, assim, deparar com o discurso do louco, né, é furar essa bolha, assim, é deparar com a nossa fragilidade, com a possibilidade de que essa relação entre a loucura e a não loucura ela é mais tênue do que parece ser assim, no dia a dia. Né? Então, para no sentido de a gente também tem um pouco de louco. A gente também tem um pouco de louco. E aí, ao relacionar com o louco, a gente se depara com isso, né? Com a possibilidade da gente também estar nesse lugar. Né? Então, acho que é por aí, assim, né? Amedronta mesmo. E aqui? A pergunta termina aqui, tá? Ficou no lugar errado, eu acho. Termina onde? Onde está a pergunta? Tá. Então tá bom. Leandro, e a luta antimanicomial fala muito sobre cuidado com dignidade, escuta e humanidade, né? Na prática, o que seria um cuidado em saúde mental mais humano, então? Acho que um bom caminho é esse, assim, né? Pensar nesse cuidado para além das paredes, vamos dizer assim, desses espaços institucionais, né? Acho que esse é um passo, uma conquista, né, que o movimento e a luta antimanicomial enfrentou, né, e ainda enfrenta em alguma medida. Assim. Um outro elemento que eu acho interessante assim, da gente citar é a própria valorização do sujeito para além do diagnóstico. Assim, tradicionalmente, acho que a gente tem ainda muito presente ainda, né, no nosso modelo de cuidado clássico, né, sobrepor o diagnóstico e a classificação ao sujeito. Né? Então, uma reflexão que eu faço em relação a esse processo de humanização, né, do tratamento, do atendimento ao louco, né, e à loucura, passa por esse olhar, mais do que perguntar o que o sujeito tem, né, é tentar entender como que esse sujeito, por ele mesmo, né, encontra maneiras de lidar com a existência, né, assim, do ponto de vista subjetivo, do ponto de vista estrutural também, né, econômico, social, né, esses atravessadores que também tem tudo a ver com saúde e com doença. Né? Então, eu penso que um profissional que negligencia essas esferas, né, subjetiva, social, estrutural, econômica, ele está fadado a não estar oferecendo um cuidado humanizado. Né? Então, acho que é importante isso, assim, lançar a mão dessas esferas, né, e o diagnóstico ele passa a ser secundário nesse sentido. Né? É curioso você falar disso, por quê? Porque hoje em dia, cada vez mais, a gente vê as pessoas, muitas das vezes, se rotulando com o diagnóstico. Ah, eu sou TDAH,
eu tenho ansiedade, eu sou muito ansioso, eu tenho burnout. Então, ela traz aquilo meio até mesmo para a sua identidade. Você acha, né, que se houve um real adoecimento, né, ou também existe um movimento, às vezes, de transformar as experiências humanas em diagnóstico? Porque, às vezes, tem coisas que são naturais da nossa vida, que a gente vai passar por aquilo, mas agora tudo recebe um nome, uma caixinha. Essa questão é assim, bastante interessante, porque a gente está vivendo exatamente esse momento, né? Acho que a pandemia ela intensifica esse processo, né? Assim, é um processo que antecede a pandemia, mas que se intensifica através dela. E, na minha visão, as duas coisas estão presentes, né? A gente está num modelo de sociedade que é um modelo de sociedade adoecedor, né? A gente, de fato, né? Não dá, acabei de falar agora há pouco, né? Não dá para se pensar em doença sem pensar nessas esferas, né? Mais amplas, para além do indivíduo, para além desse corpo orgânico, né? E para além desse indivíduo também sujeito, né? Assim, pensar quanto a própria sociedade produz também esse adoecimento. Então, a gente, de fato, tem um aumento, né, assim, de cobrança, né, de produtividade, a gente tem um aumento dos próprios processos de normatização da experiência humana, né? Então, isso por si só já é adoecedor, né, ter que estar sempre encaixado, né, numa forma de ser, né? Mas também tem esse outro lado, né, dos excessos também, né? Assim, rede social, né, assim, uma maior até padronização, né, que a rede social também difunde, né, e consequentemente uma maior medicalização também desses processos. Então a gente tem toda uma indústria também de medicamentos que também ganha em torno desse excesso de diagnósticos. Então, assim, eu vejo que essas duas esferas estão presentes, tanto esse aumento do ponto de vista fatalmente a gente tem adoecido mais, quanto esse excesso de diagnóstico, inclusive equivocado. Acho que daria para a gente dizer, por exemplo, que se um sujeito ele vai em 3 profissionais de saúde mental diferentes, ele pode receber 3 diagnósticos diferentes, ou em algum deles não receber diagnóstico algum, né? Então, e é comum, inclusive, as pessoas buscarem os profissionais de saúde mental para receber um diagnóstico, né? Comum também, eu imagino, eles já chegarem com o diagnóstico. Ou já, com né? o diagnóstico, né? Feito aí no TikTok, né? Agora a gente tem o chat GPT, né? As inteligências artificiais, né? E, de fato, assim, né? Eu vejo que há um movimento até de justificar mesmo, né? Assim, as questões humanas através desse processo diagnóstico. Então, não existe mais tristeza, é depressão, né? Não existe mais ansiedade, é transtorno de ansiedade. A distração virou TDAH, né? E por aí vai, né? O Leandro, falando um pouco sobre essa medicalização da vida, né? Patologização, né? Em que momento você acha que o remédio ajuda e em que momento ele pode acabar virando uma tentativa de silenciar essas emoções, os conflitos, os sofrimentos que precisariam ser escutados, né? É interessante, né, essa reflexão. Às vezes, quando eu dou aula e falo desses temas, os alunos acreditam muito que eu parto de uma postura meio anti-medicamento, assim, e não é bem assim, né? De fato, existem situações que o medicamento ele é extremamente importante, sobretudo quando o sujeito ele está numa, como eu falei agora há pouco, assim, ele está numa condição de não conseguir se reorganizar a vida dele, assim, encontrar estratégias de enfrentamento para as adversidades do viver, assim, para a existência, né? Quando a existência está muito pesado para o sujeito, ele não consegue esse movimento criativo mesmo para sair desse lugar, né? E aí, muitas vezes, o medicamento ele pode ser interessante para reestabelecer isso, né? Para o sujeito conseguir procurar ajuda, que seja, né? Levantar da cama, assim, né? Numa condição mais extrema, né? Então, ela pode ser extremamente importante. Mas, de fato, a gente vive um momento de excesso de medicamento, né? Se você tem um aumento de diagnóstico, na verdade, sim, dá para a gente dizer que a gente não tem nenhum aumento de diagnóstico, a gente tem um aumento de medicalização, né? Assim, então, consequentemente, a gente acaba tendo um aumento de diagnóstico. Então, se tudo vira doença, tudo tem um remédio, né, para tentar conter, para tentar controlar, né, promessa de cura, né,
que trata esse fenômeno de uma maneira, às vezes, muito simplificada, né? Então, quando o medicamento ele surge como uma promessa de salvação, né, de cura, né, para transtornos, né, que são de alta complexidade, né, aí isso me preocupa, né? Assim, aí me vem essa sensação de excesso, né, de quando o medicamento ele passa do ponto mesmo, né? Falando, né, das dificuldades que a gente vai ter ao longo da vida. Então, vão ter situações, por exemplo, o luto, ou uma pressão muito grande, às vezes, no trabalho, ou, às vezes, um relacionamento tóxico, um relacionamento que terminou de uma forma abrupta para aquela pessoa, e, muitas das vezes, isso vira um problema, né, que precisa ser resolvido. Eu estou vivenciando um luto, mas eu preciso voltar aqui, não posso ficar assim. Como que a gente consegue diferenciar, né, aquele sofrimento humano que faz parte mesmo da nossa natureza de algo que virou mais grave, que virou realmente um transtorno ou algo que realmente precise de uma intervenção clínica? Essa é a pergunta de 1 milhão, né? É porque, na verdade, Natália, assim, nem a ciência não tem essa resposta, né? Assim, depende muito de qual perspectiva teórica o sujeito ele tá, né, o profissional, né, ele está se posicionando. Eu falei agora há pouco, né, a gente pode, em 3 profissionais de saúde mental, e ter 3 diagnósticos diferentes, ou, né, algum deles não dá diagnóstico algum, falar isso é do viver mesmo, né? Então, bom, vou tentar falar a partir da perspectiva que para mim faz mais sentido, assim, né? Na minha concepção, eu vejo que essa tênue, né, diferença entre o normal e o patológico, ela pode ser explicada, né, acho que diferenciar uma da outra, né, pode ser explicada, como eu falei agora há pouco, pela capacidade do sujeito de encontrar soluções para a vida, assim. Eu gosto muito dessa ótica, assim, de pensar saúde e doença a partir da capacidade do sujeito encontrar soluções criativas para a existência. Então, estou vivendo uma condição de vida, surge uma adversidade diante disso e eu consigo, óbvio, né? Assim, o sofrer é humano, né? A tristeza é humana, a tensão é inerente à vida, né? E eu consigo encontrar formas de lidar com essa tensão, né? E, né, vamos dizer assim, o outro lado, né, seria quando o sujeito se paralisa diante disso, né? E acredito que a busca de uma ajuda, vamos dizer assim, algo mais sério, na busca de uma ajuda profissional, passa por esse viés, assim, de eu entender que eu não encontro soluções criativas, né, adaptativas que seja, né, para conseguir lidar com essas tensões que fatalmente vão aparecer ao longo da minha vida, assim. Mas, igual eu falei, é complexo, é uma resposta complexa. É uma pergunta de 1 milhão. É uma pergunta de 1 milhão, certamente. E aqui, esses dias, né, escutei uma frase, né, que dizia assim que ninguém mais aguenta sentir nada, né, algo nesse sentido, assim, né? Você acha que a sociedade ficou, de certa forma, se mostra um pouco intolerante ao desconforto emocional? Às vezes a impressão é que a sociedade tolera mais pessoas medicadas, né, obviamente, porque seguem ali, né, sem pensar em si, na vida que levam, na vida que vivenciam, né, do que pessoas visivelmente sofrendo, né, em situação de sofrimento, né. Você acha que hoje, então, existe uma dificuldade, talvez coletiva, de escutar essa dor que é inerente, né, ao ser humano, né, as nossas dores, né? Um pouco disso que você estava falando anteriormente, né? Sim, com certeza. Há uma espécie de conspiração contra qualquer tipo de sofrimento, né? Como se o sofrimento... Isso vem desde criança, né? Como se o sofrimento fosse algo que não pudesse ser sentido, né? Eu gosto do exemplo, assim, da criança que cai, né? Assim, desde muito novo, quando a gente toma um tombo, né? É muito comum os pais falarem assim, não foi nada, né? Levanta, assim, do chão, levanta, né? Chora não. Chora não, Se chorar... Ainda tem isso, foi só um pulinho, né? Foi só um pulinho. Foi só um pulinho, pulou. Então, assim, isso assim, vem desde muito cedo, né? Então, é como se determinada expressões humanas, né? Como não, de fato né? Algumas expressões humanas, elas são mais
aceitáveis do que outra, né? E o sofrimento é uma que a gente aprende a negar, assim, então desde muito cedo. Para além disso, a gente pode pensar do ponto de vista da própria sociedade produtivista também, né? Assim, o sujeito adoecido, ele é improdutivo, né? O sujeito transtornado, ele é improdutivo, né? E o medicamento, ele é uma ferramenta interessante de enquadrar, né? E fazer o sujeito continuar sendo produtivo, apesar de, né? Então, você está sofrendo uma violência no trabalho, por exemplo, é mais interessante para o modelo de sociedade que a gente tem o sujeito estar medicado e seguir funcionando, né? Do que esse sujeito deixar de ser produtivo, né? Então, a gente pode pensar pelo viés, né? Então, do ponto de vista social, estrutural, do próprio modo de produção, né? Do próprio viés assim, das relações, né? Do dia a dia, né? Dentro de casa, né? Com o colega. As redes sociais têm, mais uma vez, aí também contribuição muito grande nisso, né? As pessoas postam só a vida boa, né? Ninguém posta sofrimento. Isso, né, influencia nessa busca incessante mesmo pela perfeição, pelo equilíbrio, sem saber o preço disso, né? Que é caro, né? Falando aí das redes sociais, né? A gente tem visto também um aumento de consumo, né, de conteúdos mesmo de saúde mental por jovens e adolescentes. A gente tem visto, né, uma geração mais preocupada com isso. Você acha que isso ajuda as pessoas também a se conhecerem melhor? Ou pode também acabar reforçando alguns rótulos ou alguns autodiagnósticos? Porque é muito interessante, né? Estou tendo contato com alguns adolescentes, assim, e realmente eles buscam esses conteúdos, eles estão bem interessados, né, sobre isso. Assim, é difícil falar de saúde mental sem remeter à rede social. Na verdade, assim, acho que é difícil falar de qualquer experiência humana, né, que não remeta à rede social. E não seria diferente de saúde mental, né? E eu vejo que é uma faca de dois gumes mesmo, assim, né? De um lado, a gente tem essa possibilidade de reconhecimento da subjetividade do sujeito, né? Através das redes sociais, né? Então, eu acho muito interessante quando eu pego alguma postagem que fala de alguma experiência humana, assim, idiosincrática, né? Assim, uma coisa diferente. E aí tem algum comentário assim, nossa, achei que eu fosse um ET, né? E agora eu me reconheço aqui, né? Assim, existem outras pessoas que são como eu, né? Assim, isso é formidável, né? Assim, é muito gostoso, né? Perceber que você não é o único no mundo, né? E que outras pessoas também vivenciam aquela experiência. Dá um acalento mesmo, assim, acolhe, né? Então essa é uma possibilidade, assim, positiva, né? Das redes sociais, né? Ou de reconhecer também o próprio transtorno que seja, né? Assim, tem pessoas falando, né, sobre isso nas redes sociais, de maneira séria também, né? Então a pessoa pode, nossa, eu acho que eu tenho isso, né? Deixa eu procurar ajuda, né? Assim, então também é uma possibilidade interessante que a rede social oferece. Mas aí tem outro lado, eu costumo dizer uma faca de dois gumes, o lado mais amolado, né? Vamos dizer assim, é esse lado do autodiagnóstico, por exemplo, né? Profissionais que vendem, né? Curas milagrosas, ou vende um discurso, né, de resolução de problemas de ordem mental que são extremamente complexos, né, com respostas simples. O autodiagnóstico também muito simplificado, né? Vejo profissionais, né, que falam características diagnósticas que quase todo mundo tem, né, e ao ver aquele vídeo ali, você vai se reconhecer em algum deles e tende a se rotular, né, com essas características e dar um autodiagnóstico ali que vai repercutir, às vezes, para o resto da vida do sujeito, né? Tem a questão da perfeição também, que a gente falou agora há pouco, né? As postagens, os digital influencers, né, que posta a perfeição, né, excessivamente, e as pessoas compram essa ideia, né, e aí tem essa busca incessante também do perfeito que a rede social então divulga a partir disso, né? Então é arriscado, assim. Eu acho mais arriscado do que satisfatório, né, do ponto de vista da saúde mental, assim. Mas não dá para negar que tem a primeira esfera que eu falei também. Por exemplo, tem muitos jovens tão focados, por exemplo, numa alimentação mais saudável. A gente tem visto esse movimento, né, de informar mais sobre isso. Jovens fazendo, por exemplo, meditação, buscando
consumindo menos álcool. Então, é interessante também a gente ver que esse movimento está acontecendo. O problema é isso, assim, é o excesso, né? Assim, é quando isso toma uma proporção, como se parecesse que esse movimento só dependesse do sujeito. Eu vi isso ontem, assim, é muito interessante. Assim, a pessoa posta um vídeo de uma pessoa em sofrimento e ela traz uma narrativa assim, você precisa de auto-amor só, ou você precisa relaxar mais, né? Como se esse sofrimento ele fosse só localizado nesse sujeito e só dependesse também desse sujeito sair dessa condição, de uma maneira simples, direta, né? E isso, o sujeito compra esse discurso, e isso gera mais sofrimento nele ainda, porque ele não vai conseguir e ele vai se sentir culpado por não conseguir, né? Então, esses excessos, mesmo da alimentação saudável, né, daquilo que a gente precisa deixar de fazer porque nos faz mal, né, quando em excesso ou quando perde de vista as outras dimensões, né, os outros caráteres que atravessam esse fenômeno, e o sujeito localiza aquilo só nele, aí é arriscado. É isso assim, né? Comer bem não diz respeito só a uma escolha pessoal, é atravessada por vários fatores. Com né? certeza, então, econômico, um monte de coisa. Exatamente. Né? Ô Leandro, a gente sabe, né, que os manicômios físicos diminuíram, né? Mas será que ainda existem manicômios invisíveis, assim a gente pode dizer, né? Formas mais sutis de excluir, silenciar ou afastar pessoas consideradas diferentes? Com certeza, Joubert. E até por ser mais sutil e invisível, é mais difícil de romper, né, com essas estratégias, né, de controle. Assim. Aí eu penso nos manicômios invisíveis como estratégia de controle mesmo, coletivas ou, né, individuais. Né? A gente pode pensar desde as relações familiares, né, que podam as características que diferem, né, daquilo que é aceitável naquele padrão familiar. Isso é muito comum. A gente acabou de dar exemplo da criança que cai, né, e não pode sofrer, não pode chorar, né? As mais complexas, né, vamos dizer, mais articuladas, né, essas estratégias coletivas, né, assim, que pode por exemplo, aparecer dentro de uma sala de aula, né, num funcionamento, por exemplo, de uma escola ou de uma estrutura de se pensar a escola, né, que exclui uma criança que aprende num tempo diferente da outra, que diagnostica, né, essa criança porque ela não segue o mesmo ritmo da turma. A gente pode pensar isso do ponto de vista do trabalho, que culpabiliza o sujeito por não ser produtivo o suficiente quanto uma empresa gostaria, né? E como eu falei, essas artimanhas, né, de controle, né, e de violência subjetiva, muitas vezes elas são sutis, então é muito fácil o sujeito ele internalizar, né, esse fenômeno como algo dele, né, assim, não como algo produzido ou ele se sentir só o diferente, né, assim, né, como se sentir o diferente fosse algo simples, né. Mas é isso, assim, né, cair dentro de um campo do adoecimento mesmo, diagnóstico, né. Então, eu via muito isso nos meus trabalhos dentro de escola, assim, né, quando eu trabalhava em escolas públicas, né, assim, é muito difícil ser diferente, assim. Então, há de fato um movimento muito conspiratório mesmo desses espaços para enquadrar, né. Os manicômios invisíveis, eles podem aparecer também na prática dos profissionais, né, que muitas vezes, inclusive, tem um discurso antimanicomial, tem um discurso pautado, né, numa noção de saúde mental crítica, mas que, na prática, acabam utilizando ferramentas manicomiais, né? Então, um profissional, por exemplo, que localiza um transtorno no sujeito sem levar em consideração outros aspectos, um profissional que olha o diagnóstico para além do sujeito. Então, é comum até, né, a gente ver espaços antimanicomiais com práticas manicomiais. Assim. Isso como eu falei, né, por ser muitas vezes sutil, a gente não consegue romper, né, com essas amarras. Eu fiquei pensando também no profissional que traz para si, né, que tem na sua prática uma relação com a religião,
né? E que no trato com essas pessoas, né, que têm uma experiência, né, de vida diferente, né, digamos assim, um modo de funcionar diferente, né, pela relação de poder ali, né, na inter-relação, né, acaba também, digamos assim, aplicando sobre o outro essas questões pessoais, né? E aí eu lembro muito, assim, fazendo aqui uma crítica, né, que a gente aprendeu com você, né, de certa forma, com as comunidades terapêuticas, né? Eu acho que é bom também falar um pouco sobre isso nesse sentido, né? Sim. Você pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Perfeito, tá perfeito. Né? Sim, sim, é uma estratégia que utiliza o discurso religioso como forma de controle, também, como forma de coerção, né? E é isso, assim, né? Por utilizar o discurso religioso, muitas vezes ela passa despercebida, assim, a violência, o controle, ele passa despercebido, né? Leandro, o que mais te preocupa hoje, como psicólogo, como professor, formador de opiniões, em relação à forma com que a sociedade está lidando com a saúde mental? Bom, eu vou pensando em 2 elementos aqui, né? O primeiro, assim, já toquei neles, mas vou falar com um pouco mais, vou conceituar, assim, né? O primeiro deles é a privatização, assim, da saúde, assim, no sentido de localizar, mais uma vez, aí esse discurso, né? A loucura no sujeito, assim, a loucura está no cérebro, ou o transtorno ele está numa disfunção orgânica, né? É um neurotransmissor, né, que está em excesso ou está em falta. Assim. Isso me preocupa muito, porque cai no que eu falei agora há pouco sobre a solução simples para problema complexo, assim, que se acaba retirando, né, perde de vista no tratamento essas possibilidades, esse olhar, né, possível para outros fatores que também atravessam esse fenômeno. E aí, a partir disso, surge, né, curas milagrosas, como eu falei, né, medicamentos que prometem cura, né, de algo que não é curável a partir dessa ótica privatizada, assim, porque privatizada no sentido de que localiza no sujeito, né, se é privado, é do sujeito, e cabe a ele, portanto, tá nele e cabe a ele a solução, a resolução disso, né, assim, buscando um profissional, né, sem levar em consideração esses fatores de ordem mais ampla. Um segundo elemento que me preocupa também é a mercantilização também da saúde mental, que aí recai sobre aquilo que a gente falou, né, agora há pouco também, do uso excessivo de medicamento, né, da apropriação, né, dos laboratórios, né, de medicamento em relação a esse fenômeno, os profissionais que também se apropriam desse fenômeno, né, do adoecimento mental e criam, né, ferramentas duvidosas, né, que prometem curas duvidosas, que vendem, né, terapias não científicas, milagrosas, né? Esses 2 fenômenos me preocupam porque eles estão em alta, assim, né? Os 2 são muito vigentes, né, no momento atual, né, que a gente vive, né? Leandro, nós temos, né, uma página no Instagram do Psipop, inclusive sigam a gente lá, né, pessoal? Muita coisa bacana. E lá no nosso Instagram a gente lançou, né, uma enquete, né, no nosso quadro chamado Vozes Pop, em que a gente abre espaço para perguntas e comentários. E aí a Nath vai ler para a gente uma pergunta, né, amigo? A Lúcia enviou a seguinte pergunta: meu tio é esquizofrênico e construímos um espaço para ele na nossa casa, mas sinto que poderíamos estar ajudando de outras formas, porém não sei como. Como poderia ajudá-lo de forma mais prática? Lúcia, é difícil, né? Quando a família sente esse peso, né? E não sabe por onde recorrer, né? E encontrar saída aí para essa condição grave, né? De um sofrimento grave de um ente querido, né? Bom, eu penso que a via, né, de possibilidade para buscar ajuda nesse caso é via a rede pública, né? Então, buscar o CAPS,
Acho que a própria família também pode procurar, né, assim, ajuda, porque a família, quando está sobrecarregada, a família também corre risco de, né, adoecer também. Então, buscar o CAPS, onde tem trabalho multidisciplinar, vai ter uma equipe diversa, né, psicólogo, psiquiatra, assistente social, enfermeiro, com oficinas, atendimento individualizado, próprio adição medicamentosa ali também, né? Então, eu penso que se tem uma família que está sentindo o peso desse cuidado em relação à saúde mental, é porque, em alguma medida, a rede pública ela não deu conta, né? Assim, não chegou da maneira que deveria chegar. Então, o movimento possível seria esse, né? Buscar ajuda, né, através dessa rede pública, principalmente pelo CAPS, que é a porta de entrada, assim, essa rede substitutiva ao manicômio na qual as pessoas chegam, né, ao tratamento em saúde mental, né? Leandro, para a gente já ir finalizando, né? Se você pudesse deixar uma reflexão, não gosto dessa palavra conselho, não, mas a gente não gosta, né? Mas uma reflexão, então, para quem está ouvindo e tentando cuidar melhor da saúde mental, de alguma forma, sem cair nessa lógica, né, de se cobrar a perfeição o tempo todo. O que você diria, talvez? Eu acho... Bom, vou dar um conselho para mim mesmo, né? E às vezes só... Talvez e às vezes ele pode servir para alguém, né? E eu iria por essa via mesmo, né? Se eu fosse dar um conselho para o Leandro, né? Buscar menos perfeição, se permitir mais, se permitir errar, se permitir fazer de novo, se permitir chorar, aceitar as tensões da vida com leveza ou com peso, né, que ela também provocar, né, mas entender que faz parte do processo, né, que a vida é isso, fluidez, movimento, né, e que da mesma forma que em algum momento há sofrimento, é através dele que se reconhece também a felicidade, né, dele não estar ali mais, né, então, sobretudo, né, se permitir mesmo, né, se permitir ser quem se é, né, se conectar com a experiência mais vezes, desligar do automático, isso, assim, viver a vida com... a intensidade que ela aparecer, né? Esse é o conselho que eu tento dar para mim com muita frequência. Nem sempre funciona. Está colocando em prática seu próprio conselho? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Né? Muito bonito isso que você trouxe, né? Eu acho que boa parte... eu estou fazendo um trabalho, inclusive... avaliando essas questões e uma das coisas que a gente já percebeu é que o perfeccionismo é um grande fator de adoecimento, né? Então, não tem dúvida nenhuma disso. E aí a gente realmente, né, se permitir errar, eu acho que é uma coisa muito importante para a gente estar colocando em prática. E, Leandro, para quem quiser agora conhecer um pouquinho mais do seu trabalho, das suas pesquisas, da sua música, como, né, essa pessoa entra em contato com você? Agora é o seu momento, divulga seu trabalho, seus atendimentos. Se você quiser, né? Quem quiser entrar em contato comigo, eu estou no Instagram, Leandro Bicalho. É um Instagram pessoal, mas é possível me conectar através dele. Como eu sou psicólogo clínico também, né, então, né, quem estiver buscando atendimento, pode entrar em contato pelo Instagram também, pode entrar em contato por e-mail, né, leandrobicalho@univicosa.com.br. Quem tiver curiosidade para seguir a minha banda, né, siga lá Os Barbados Inglórios, a gente posta lá os nossos ensaios, nossos shows, nossa música, né? E é isso, assim, estou à disposição para quem, né, precisar desse contato, quem estiver precisando de alguma forma aí de receber uma escuta, né, atenta e uma escuta acolhedora, né? Obrigado, gente, pelo convite aí mais uma vez, foi um prazer estar aqui com vocês, né? Uma delícia, né, poder falar um pouco e ouvi-los também, né? E, né, são alunos queridos demais, né, e futuros colegas de trabalho, né? Obrigado. A gente agradece desde já, né? Gente, que conversa necessária, né?
Acho que esse episódio fez a gente refletir muito, né, sobre formas, né, possíveis de olhar para essa saúde mental, né, e para todas as questões, né, multifatoriais, né, que envolve, né, que vai muito além de olhar para o sintoma, né, de localizar a doença no sujeito, né, que você falou, né, de todas as outras coisas, né. Então, Leandro, muito obrigado pela presença, pela generosidade, né, de estar aqui conosco e pela troca tão enriquecedora, né. Leandro, obrigado pela disponibilidade. A gente sempre aprende, né? Sempre aprende. E para você que acompanhou a gente até aqui, compartilhe esse episódio com alguém que também precisa ir refletir sobre a saúde mental de uma forma mais leve, mais humana, ou seja, todo mundo, né? E segue a gente no Instagram, YouTube, Spotify, para acompanhar os próximos episódios do Psipop. É isso aí, gente. E lembre-se, né? Sentir, sofrer, mudar e até perder, às vezes, faz parte, né, do ser humano. Muito obrigado. Tchauzinho. Tchau. Valeu. Tchau. Psipop!